um pouquinho da Veloy. A Veloy é uma empresa de meios de pagamento para mobilidade urbana. Hoje nós atuamos em concessionárias e estacionamentos, mas estamos ampliando nossos negócios. A Veloy é novinha, tem só 1 ano e meio, então algumas pessoas podem não conhecer. Mas a gente tinha um desafio, porque nós somos totalmente digitais. Então, você compra pelo app, você interage fazendo os seus autoatendimentos no app. E aí, o meu desafio era montar um atendimento. Como a gente sabe, problemas acontecem, né? Eu digo que os clientes já estão acostumados que os problemas acontecem, mas a gente vira o jogo da forma como a gente resolve esses problemas. E um cliente nosso comprou o nosso dispositivo e, por um problema qualquer, ele instalou lá no lugar errado e o dispositivo simplesmente não funcionava no carro dele. E ele entrou em contato com a gente pelas mídias, pela rede social. Quando ele entrou em contato conosco, ele falou que queria viajar, tinha uma viagem muito importante, uma viagem pessoal muito importante para fazer com a esposa, e a gente tem o prazo dos correios para entregar, que era de 7 dias. Aí, o que a gente fez para mudar um pouco o nosso atendimento? A gente fez o que se fala muito e às vezes a gente não vê muito. A gente empoderou. Eu sempre digo para eles que eles estão construindo a Veloy com a gente. Então, eles têm que se virar e atender o cliente. E isso tem dado um resultado muito bom. Eles resolveram que eles iam pegar um aparelho e levar para o cliente. Saíram, pegaram o carro, pegaram o aparelho, fizeram uma cartinha de próprio punho, assim, e lá foram entregar para o cliente com uma canetinha, assim, para pedir desculpas mesmo. Aí chegaram, pediram desculpas para o cliente, entregaram. O cliente foi, assim, bem informal com eles. Eles até chegaram e falaram, eu não sei se o cliente gostou, ele agradeceu, mas foi uma coisa normal. Gente, aí a gente recebeu um e-mail. Eu tenho muitos anos de mercado, não vou falar quantos, que não pega bem. Mas a gente recebeu um e-mail que, sem brincadeira, eu me emocionei. E eu digo que eu só fico nessa área enquanto eu me emocionar com isso. Ele dizia que, em 41 anos, ele jamais tinha tido um atendimento como aquele. E que ele tinha rodado 1.300 quilômetros e que tinha sido tudo tranquilo. Eu falo e eu fico arrepiada. Realmente, assim, eu me emociono mesmo, porque todo mundo que está aqui sabe quanto é difícil o reconhecimento, né, de um cliente. A gente mesmo, como cliente, pega o telefone para reclamar, mas não pega para fazer um elogio. A gente não tem tempo, né? E ele ficou tão contente. Gente, eu estou passando isso daqui igual uma maluca, né? Ele ficou tão contente que ele topou gravar um vídeo para a gente do dia do cliente. Então, se vocês puderem, eu não trouxe o vídeo, porque o tempo era pequeno, mas entrem no nosso Instagram, VeloyBR, e vejam o vídeo, que bonito. As fotos dele na viagem com a esposa, e ele dizendo como aquilo foi importante e marcante para ele. Então, o nosso maior indicador foi esse e-mail que a gente recebeu. Percorreu a empresa toda, o próprio presidente ligou para as pessoas para agradecer aquela atitude, que parece uma atitude bem simples, mas a gente sabe que no dia a dia, na correria, a gente deixa de pensar um pouco no simples. A gente pensa, poxa, chama o motoboy, manda levar, faz não sei o quê, mas a gente às vezes não pensa, peraí, deixa eu pegar o carro e ir lá entregar. Então, eu fiquei muito satisfeita disso vir da operação, né? Dessa ideia vir da operação. E aí, quando acontece isso, a gente sabe que está no caminho certo. Deixa eu ver. O indicador. E a gente é posicionado como digital, mas a gente entende que o digital está nas ferramentas, que, no fundo, o que move é mesmo a relação humana. Então, a Veloy pensa muito na relação humana. Se você quer ter um atendimento diferenciado, vem para a Veloy também. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Muito legal estar aqui. É a primeira vez que a Lenovo está no Prêmio ABT, debutando. Fico muito feliz. A brincadeira que ele fez é verdade, tá? O multifocal chega para todo mundo, eu uso o multifocal. Então, assim, se vocês me verem olhando muito para o chão, eu só estou calculando a dimensão do palco, tá? Porque eu não enxergo. Bom,
Como eu disse, a gente está debutando. Eu vou contar para vocês rapidinho um pouquinho da Lenovo, tá? A nossa empresa, a gente pensa e age diferente. A Lenovo começou na China com 11 engenheiros e hoje nós estamos presentes em mais de 160 países, com pensadores e inovadores, transformando a tecnologia, buscando soluções para problemas globais. Tá? Os nossos líderes, nós somos comprometidos desde o nosso presidente, que é o YY, aqui em cima, com todas as nossas entregas, tá? Inovação, a gente procura sempre entregar o inesperado, então faz parte do DNA da Lenovo. A Lenovo tem máquinas que são à prova d'água, tem máquinas que sobrevivem em tempestades de areia no deserto. Nós trouxemos para o mercado o primeiro computador convertible, que a gente chama, né, conversível, que é o Yoga, que se transforma num tablet. Né? Diversidade e inclusão, a nossa diferença é a nossa maior força. A Lenovo acredita que a diversidade, que pessoas que têm diferentes pensamentos, diferentes entendimentos do mundo fazem a diferença para fazer o nosso mundo melhor. Tá? E sustentabilidade, a gente está sempre aí com esforços para melhorar o nosso planeta e deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Seguindo com o nosso case aqui. Tá? Eu sou responsável pelo Customer Engagement Center, tá? Então faz parte da área de serviços da Lenovo, o Customer Engagement Center. E qual é a nossa responsabilidade? É cuidar do atendimento de pós-venda dos clientes corporativos e consumidores finais. Tá? O nosso objetivo é ser referência em atendimento, com altos padrões de qualidade e resolução, e a gente não estava tão bem assim há um tempo atrás. Tá? Então, qual era o nosso desafio em 2016? A gente faz todo mês, na verdade, todos os dias a gente recebe respostas de pesquisa de satisfação, e em 2016 a gente tinha um atendimento muito tradicional, tá, que era focado na resolução, mas a gente tinha um baixo foco na experiência. E nós que trabalhamos com atendimento sabemos que a experiência faz grande parte do caminho. Eu posso dar uma solução, mas se eu não tive uma experiência boa, o cliente às vezes não acaba comprando. Tá? E as nossas métricas revelaram que nós tínhamos analistas resolutivos, porém eles não estavam engajados. Tá? Então, a gente via agentes de baixa flexibilidade, linguagem confusa, demasiadamente técnica. A Lenovo trabalha com computadores, então, quando você fala para a pessoa, entra lá no CMD, vamos digitar um comando, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que se sente à vontade. Né? Tinha um aspecto robótico e nós tínhamos uma sensibilidade muito baixa sob o ponto de vista do cliente. E aí, o que é que nós fizemos? Bom, em 2017, nós resolvemos trocar, tá, o nosso BPO de Customer Engagement Center, nós nos juntamos à Atento, e foi um momento muito rico, porque nós fizemos revisão de processos, pensando em economizar tempo e sermos amigáveis para os clientes. Nós criamos um processo de ownership desse relacionamento do cliente, então o nosso analista ele é dono desse relacionamento do começo ao fim. Tivemos treinamento e reciclagem, revisão completa do checklist de monitoria, porque nós avaliávamos coisas que para nós operacionalmente eram importantes, mas para o cliente não era muito relevante. Né? Nós fizemos a reconstrução da equipe, então nós trouxemos analistas de acordo com o perfil que a gente estava buscando, que comprasse a nossa ideia. Tá? Tivemos o engajamento e nós criamos o Lenovo Way. O que é o Lenovo Way? Tá? É um jeito Lenovo de se comunicar com o cliente. Ele é baseado numa percepção do analista do perfil daquele cliente e ele consegue adequar a linguagem sempre que necessário. Então, você interpreta a personalidade daquele cliente por meio de palavras, de referências, de regionalidade, e você adapta aquela linguagem para resolver o problema. Tá? A interação ela flui de acordo com o perfil do cliente. Se é um cliente mais formal, a gente mantém mais formal, mas se é um cliente que dá uma liberdade, os nossos analistas eles podem utilizar a linguagem coloquial, eles podem se adaptar ao jeito do cliente e ir seguindo adiante. Tá? Como é que pratica o Lenovo Way? Isso aqui é só um esqueminha que eu vou passar rapidinho para vocês. Tá? Então, a gente atende a chamada de um jeito especial, a gente fornece uma solução para o cliente, mas acho que o foco é ouvir tudo com atenção, usar a sua sensibilidade, usar a sua força, prestar atenção naquele cliente, porque aquele momento é o momento da verdade. Só o nosso analista pode resolver o problema daquele cliente, mais ninguém. Então, ele toma o ownership daquilo e vai adiante até resolver. Tá? Isso aqui é um exemplo do nosso Lenovo Way. Então, o nosso analista pode falar, por exemplo, ufa, está prontinho o seu cadastro. Obrigada por me passar todos os dados, tá? Fica tranquilo porque vai ser tudo fácil, né? Por exemplo, um outro aqui, poxa, acabei de ver que você não tem cadastro, eu vou fazer tudo bem rapidinho, beleza? Então, os nossos analistas vão adequando a linguagem a esse consumidor.
E o nosso Lenovo Way trouxe resultados bacanas, porque quais foram os nossos aprendizados? A gente teve fidelização do cliente, engajamento do agente de atendimento e um aumento na nossa experiência com o cliente, que eu vou mostrar aqui para vocês a seguir os nossos indicadores. Tá? Então, a Lenovo ela mede 2 indicadores, que é o First Time Resolution, que é a resolução em primeiro contato, e o Overall Satisfaction. Tá? Em 2016, a gente estava com 46%, hoje nós estamos com 89% de resolução em primeiro contato. O nosso Overall Satisfaction em 2016 era nada, era muito ruim, e hoje nós temos 91% de Overall Satisfaction. E era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigada. Bom, eu sou responsável pela área comercial da Kainos, e a Kainos é uma empresa que tem 6 anos de mercado. A gente já está há alguns anos aqui com o Prêmio ABT, uma alegria para a gente estar por aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês um case nosso, de um cliente muito querido, um case muito especial, que é a Qatar Airways. Nós temos uma operação de atendimento de mais de 3 anos com eles aqui no Brasil, atendendo todos os clientes da Qatar no Brasil no atendimento por voz. Tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Qual que era o nosso desafio? Tá? Depois de um tempo de implantação da operação, de mapear performance, entender pesquisa de satisfação, a gente viu que a gente precisava empoderar o agente de relacionamento para que ele pudesse ter um nível de resolução mais alto num primeiro atendimento. Né? A gente via que, de acordo com as pesquisas, a gente precisava melhorar a experiência do cliente da Qatar num primeiro atendimento para ter mais resolutividade. E tudo isso aliando, claro, tecnologia aos processos que a gente tem na empresa para trazer realmente mais análises e mais informações para a gente entender como abordar melhor esse cliente num primeiro atendimento. E a nossa estratégia de empoderamento como foi? Em primeiro lugar, claro, um programa de formação comportamental para que a gente tenha especialistas, agentes que possam atender o segmento de aviação e o cliente Qatar de uma maneira diferenciada. Um treinamento, claro, em processos, sistemas e abordagens diferenciadas. E aliar a tecnologia em reconhecimento de voz, né, com base em inteligência artificial, para que a gente pudesse auxiliar o trabalho dos nossos analistas de treinamento na análise das ligações, na análise dos atendimentos, para melhorar realmente a performance e a resolutividade do atendimento. Como que funciona o nosso programa? Né? Desde o primeiro momento, já no recrutamento do nosso agente, claro que a gente foca em trazer um perfil alinhado ao perfil do nosso cliente. Né? Então, a gente busca contratar profissionais que tenham algum interesse ou um nível de formação adequado para atender o segmento da aviação. A gente tem até um caso de um operador que se tornou comissário depois de bordo na Qatar. Então, isso é muito bacana, pessoas com interesse em atender esse cliente em especial. E, a partir do momento que ele entra na Kainos, a gente faz uma formação inicial, uma integração, formação comportamental. Depois ele aprende a atender múltiplas soluções num mesmo atendimento, como lidar com diferentes solicitações do cliente num mesmo atendimento. E, por fim, a gente tem um trabalho muito forte com os nossos monitores e analistas de treinamento de coaching. Né? A gente coloca o atendente, o nosso agente, numa cápsula, a gente chama de cápsula, né? uma célula inicial, para que ele faça os primeiros atendimentos em conjunto com os analistas de treinamento, né? Para que ele possa auxiliar nesses primeiros momentos. E depois dos primeiros dias, da primeira semana, a gente tem um processo de treinamento que a gente chama de trilha K, em que a gente tem pílulas de conhecimento, de processos, para que esse agente possa estar sempre preparado para melhorar o discurso, melhorar o script sempre baseado em processos, né, para que ele tenha em mãos, né, as informações para resolver a solicitação do cliente num primeiro atendimento. E, por fim, a gente tem um trabalho de 3 meses de qualidade gerenciada, em que esses atendentes, esses agentes que estão com a gente, né, iniciando o trabalho, eles fiquem num processo de reciclagem periódica. Então, semanalmente, a gente tem as monitorias, a gente tem um e-learning em que eles podem consultar, né, na trilha K, o material que eles precisam, enfim, se aprimorar, onde a gente identificou nas monitorias e nas análises das ligações, dos atendimentos, a gente identificou pontos de atenção, e ele passa por essa trilha para que depois desses 3 meses ele possa, de fato, ter autonomia e conseguir realmente resolver as questões dos clientes o mais rápido possível num primeiro atendimento. E a tecnologia, a gente tem hoje uma solução, o nosso produto ANA, né, com a Proa, em que a gente faz todo um trabalho de análise de voz,
tanto em tempo real quanto nas gravações dos atendimentos, para que os nossos monitores possam avaliar entonação de voz do cliente. Se o cliente começou a sair ali de uma entonação normal, começou a ficar um pouquinho nervoso, a gente já consegue agir em tempo real, ou depois trabalhar na monitoria para melhorar esses pontos de atenção que a gente identifica, tá? Tudo isso com inteligência artificial, para que a gente avalie emoções, possa identificar, enfim, um potencial problema que vá para um reclame aqui, que vá gerar um processo na ouvidoria. A gente já age antes para que realmente o cliente não tenha essa insatisfação com o atendimento. Opa! E aqui, por fim, os indicadores, né? Quando a gente olha os indicadores de 2018, primeiro semestre, o acumulado, a gente realmente melhorou muito em relação ao FCR, né, que é o índice de resolução no primeiro atendimento. A gente saltou de 78% para 92%, que é bem bacana. E a pesquisa de satisfação, né, numa escala de 1 a 5, a gente subiu de 3,72 para 4,39. Então, isso foi muito realmente interessante para nós. Claro, TMA e taxa de abandono diminuíram, porque o agente ele tem informação em mãos para fazer um atendimento mais eficaz, mais resolutivo e rápido, e entregando uma satisfação melhor para o nosso cliente. Tudo isso com mais de 10 mil atendimentos por semestre, 91% de nível de serviço. E aí, só para finalizar, eu trouxe um trecho de um vídeo bem rapidinho do diretor-geral da Qatar no Brasil, porque nada melhor que colocar o cliente para falar um pouquinho da experiência com a nossa parceria. Meu nome é Renato Agopian, eu sou o diretor-geral da Qatar Airways aqui para o Brasil. A Qatar é uma empresa de mais de 20 anos no mercado e 9 anos aqui no Brasil. Somos ganhadores de melhor companhia aérea do mundo por 3 vezes. Somos ganhadores de melhor classe executiva por mais de 5 vezes. Aliás, nos últimos 5 anos, direto, sempre a melhor classe executiva do mercado. Tudo isso é um reflexo daquilo que a empresa preza de qualidade de serviço, de poder oferecer o melhor para o passageiro, oferecer o inesperado, oferecer aquele sorriso a mais, aquele chocolatinho a mais quando você termina a sua refeição. Esse é o conceito que a empresa tem e faz com que a gente siga assim, como se fosse um mantra para todos nós que trabalhamos aqui. A gente teve um momento em 2016 que a gente precisava buscar uma melhora na qualidade do atendimento dos nossos clientes. Foi quando a gente conheceu a Kainos, através de indicações de pessoas do mercado, através de colegas comuns de outras companhias aéreas. Nós tínhamos números e resultados muito abaixo do padrão daquilo que era esperado para a Qatar Airways. E desde os primeiros contatos com o pessoal da Kainos, a gente percebeu que era uma empresa que estava muito em sintonia com aquilo que a gente estava buscando. Quando eu te falei sobre o atendimento que não era satisfatório, você imagina uma empresa como a Qatar Airways ter números abaixo de 60% de chamadas atendidas. Isso para nós é inaceitável. E desde que a gente começou com a Kainos, a gente tem um percentual de atendimento na casa dos 98% das chamadas recebidas. Isso é um número espetacular. Aliás, até acima das expectativas, se for analisar. E desses 98%, a gente tem mais de 95% das chamadas que são resolvidas no primeiro contato do passageiro. Aí por que isso acontece, Renato? Isso acontece por causa da predisposição e por causa do empenho da equipe da Kainos em conhecer o produto Qatar e a abertura que eles nos dão para trabalharmos juntos, literalmente em parceria. Fala-se muito em parceria, mas o pessoal da Kainos efetivamente entende o que é um conceito de parceria. Essa sinergia de equipes que existe é assim, fundamental para que os resultados atingidos sejam super satisfatórios. E é bem legal também, é uma curiosidade, quando você chega lá na Kainos, você chega no cantinho da Qatar, lá tá tudo adesivado, Qatar Airways, tá tudo escrito, enfim, o pessoal praticamente está de uniforme da Qatar lá, eu me sinto como se estivesse chegando no escritório da Qatar lá. Meu nome é Fábio Bittencourt, eu sou diretor de Contact Center do Grupo Carrefour Brasil. Vamos conversar um pouco sobre o nosso case, compartilhar algumas ideias rapidamente. O nosso desafio começou quando nós percebemos como o comportamento do cliente mudou nos últimos anos. Isso acho que é uma questão inerente e nítida, acho que é um consenso aqui nesse ambiente, todo mundo percebe isso. Isso é o que geralmente a gente fala na velocidade do relacionamento. Aliás, a gente costuma mostrar isso falando da velocidade da internet, do que acontece na internet em 1 minuto. Nós entendemos que isso é a velocidade do relacionamento, e o relacionamento está mudando. Nós estamos percebendo, em exemplos simples do dia a dia,
de como o consumidor se relaciona com a nossa marca, mudanças de comportamento que, de fato, exige da empresa uma postura totalmente diferente. Vou dar um exemplo simples para vocês. Até pouco tempo atrás, quando um cliente ia em algum de nossos hipermercados e percebesse alguma coisa errada, ele procurava o gerente da loja para pedir ajuda ou para consertar. Em 1 ano, 2 anos para cá, isso mudou completamente. Qual que é o comportamento agora? Ele saca o telefone do bolso, tira uma foto, faz um vídeo e publica nas redes sociais. E quando eu falo saca, é porque ele se sente empoderado. E não tem nenhum problema nisso, ele está no comportamento, né, que ele entende correto, e eu acho que ele está correto mesmo, só que isso exige de nós, como empresa, um novo posicionamento para poder ser mais rápido, entender, capturar, tratar e dar uma devolutiva para esse cliente, independente do canal. Então, pensando nisso, nós montamos um roadmap, que aí durou 1 ano praticamente, para implantar uma melhoria, uma evolução no nosso atendimento. Então, imagine, a gente tem um grupo com 600 pontos de vendas, um e-commerce, e aí é outra característica, né? A gente vende 24 horas. E o que a gente faz no dia a dia? Vendo no e-commerce 24 horas, mas se o cliente exige ou ele demanda uma necessidade, eu peço para ele entrar em contato com a central de atendimento de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado. Ele não aceita isso, gente. Mudou. O que ele faz? Ele vai para o Facebook, para o Twitter e fala lá, recebi um pedido, não está atrasado, eu quero uma devolutiva agora. Então, a brincadeira agora é simples. Se você vende 24 horas, você também precisa atender 24 horas. Simples. E é isso que a gente está preocupado e a gente construiu um roadmap para fazer. E um outro ponto que a gente também não olhava, e passamos a ter um olhar especial, é sobre as famosas estrelinhas do Google My Business. O cliente, quando ele frequenta uma loja, faz uma avaliação, e nós não respondíamos. A partir de janeiro deste ano, a gente passa a avaliar e responder todas essas notas. Eu vou assumir um desafio, aqui de dentro dos 5 minutos, mostrar um vídeo rapidinho do que é o nosso Centro de Excelência. Finalizando aí com os indicadores, com o Centro de Excelência, a gente consegue atuar em quatro frentes, gerando oportunidade de negócios, exemplo, em Black Friday, o time fica ligado, gerando insights, estimulando vendas, ações de encantamentos, aí é um time de monitoramento, tem que ter essa sensibilidade, aproveitar as oportunidades, por exemplo, quando o cliente comenta lá, pô, estou fazendo... A gente teve um caso mês passado, por exemplo, em Campinas, que o cliente montou seu book de casamentos dentro de uma das nossas lojas, e ficou muito bacana, mas isso foi por meio e capturado por sensibilidade pelo time de monitoring das redes sociais. Prevenção de crises em imagem, isso a gente sabe falar com propriedade. A importância de você ter um time à frente disso e gerando reportes diários, semanais, alertas a todo momento do que está acontecendo nas nossas unidades. E até mesmo gerando engajamento de colaboradores. Tivemos um caso bacana esse ano também, na loja do Express da Avenida Paulista, de uma colaboradora que fez um elogio público, né, um elogio para uma funcionária. E nós trouxemos a funcionária até a matriz, e quando ela chegou lá, estava toda a diretoria do grupo de pé, lá aplaudindo, enfim. Isso gera engajamento, gera outros exemplos positivos dentro da companhia. Então, um time de mídias bem atuante pode ajudar em diversas frentes dentro da empresa. Obrigado.
meu nome é Carolina. Eu vou apresentar para vocês o nosso case de mudança de marca que aconteceu no final do ano passado. Bom, como a maioria das empresas já conhece, uma palavrinha mágica hoje é eficiência. Então, a gente começou o processo de mudança de marca sem poder ter uma verba extra. Então, a gente teve que começar já naquela situação de rever todas as nossas campanhas e reavaliar tudo para pegar um pouquinho do orçamento para poder fazer essa mudança, que é um desafio enorme para todo mundo. E, além disso, desde 1997, a empresa tinha sido privatizada pela multinacional espanhola. Só que muita gente no Rio ainda não conhecia isso. Então, a mudança de marca veio a calhar para a gente conseguir acertar esse descompasso na nossa história e explicar um pouquinho melhor para os nossos clientes. Entre as nossas estratégias, a gente começou a levantar as informações dentro da comunicação, até por questões de trâmites legais, né? E, para isso, a gente formou um grupo de trabalho com colaboradores de todas as áreas da nossa empresa, o que facilitou muito o nosso fluxo de informações e o trabalho de desenvolvimento da mudança de marca. Para isso, a gente fez pesquisas com nossos clientes, a quantitativa online, qualitativa, tanto focus group e entrevista, com porteiros dos principais bairros do Rio de Janeiro. O que mostrou para a gente que realmente essa história tinha que ser melhor contada para os clientes. E foi importante também entender que, para eles, para a concessionária de gás deles, se continuasse com a mesma qualidade de serviço, não teria o menor problema mudar o nome. Então, isso encorajou a gente a continuar com essa nova visão. A partir daí, a gente foi para a parte da estratégia, para planejamento de mídia, que era super importante, já que o orçamento era muito baixo, era que a gente teve que readaptar, né? E, como escolha óbvia, a gente teve as redes sociais, que é um meio, uma ferramenta de alto impacto e um custo muito baixo comparado com as demais ferramentas. Então, a gente focou muito no Facebook, Instagram e YouTube. E aí a gente foi partir também para o imobiliário urbano. No Rio, a gente tem uma concentração muito grande de pessoas no centro da cidade. E então, a gente focou principalmente nesses pontos estratégicos, que foi crucial para a gente conseguir atingir um maior número de pessoas. E a gente também focou num público que para a gente é muito interessante, do público do GNV, que são os taxistas, que ajudaram muito a gente nessa campanha, porque no boca a boca, você entrava no carro e, como estava passando muito na rádio, eles comentavam, e a gente fez com a voz da Lília Cabral, que é uma atriz renomada, e que traz com ela os pilares da empresa, que é segurança e confiança, que é o principal para a gente. Então, além dos taxistas, e obviamente as pessoas também que ouvem rádio indo e voltando do trabalho ou em casa, também foram super impactadas. E isso daí a gente conseguiu perceber, a gente fez uma pesquisa online, em menos de 6 meses que a gente fez, desde dezembro, a gente fez em abril ou maio, se eu não me engano, uma pesquisa online, a gente teve o retorno de que 63% dos nossos clientes já sabiam que o nome da nova empresa era Naturgy. E foi muito interessante, porque foi, coincidentemente, o mesmo percentual de pessoas que conheciam a empresa antiga, que era centenária, tinha 165 anos, que era a Companhia Estadual do Gás. Então, a gente conseguiu chegar a exatamente o mesmo número em 6 meses, que a outra empresa tinha chegado com 165 anos de história. É isso. Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Eu vou mostrar um pouquinho sobre o case Riachuelo, né, que é o centrado no cliente. E a ideia desse case é mostrar o quanto é importante a gente investir nos nossos capital humano, né, que são os Rich Lovers, para a gente conseguir ganhar flexibilidade, autonomia e melhoria nos processos e, na consequência, melhorar ainda mais a experiência do nosso cliente. Eu não trouxe torcida, né? Mas o time, um pouquinho do time está aqui para mostrar para vocês como foi feito o sucesso desse case. Esse é o nosso case, centrado no cliente. Nosso contact center fica em Natal. Essa questão da autonomia é muito importante para a gente, porque ajuda nessa parte de ser que o cliente percebe que ele está sendo realmente, a gente está dando atenção para ele e a gente está fazendo o máximo que resolver o problema dele. Quando o cliente chega lá no saque da gente,
Então, antigamente, os processos seriam, eu teria que perguntar aos supervisores, aos líderes, se poderia ser feito tal processo, e hoje não. Hoje já tem uma autonomia muito maior de dizer assim, olha, a gente vai fazer isso aqui. Ou então, vou entrar em contato com a filial para saber cadê o seu pedido e hoje mesmo entro em contato com você. Então, o atendente automaticamente sai da linha. Se for possível, claro, a gente recruta uma outra pessoa do back-office, que seria aí o segundo passo, o segundo setor, onde não resolveu no atendimento, resolve no back-office. Se a gente tem essa agilidade, essa autonomia com a filial, o processo ele segue mais rapidamente e a gente consegue atender o cliente em si, porque o foco é o cliente. Porque se o cliente percebe que a gente tem um foco nele, que a gente está ali para ajudar, eu acho que não somente na parte da autonomia, mas autonomia juntamente com a atenção ao cliente. E a gente foca aqui realmente na resolução e na satisfação dele, principalmente na satisfação do cliente. Todos os nossos processos e projetos visam garantir a melhor experiência do cliente. Desde o início do nosso projeto, construímos com um time de gente o perfil profissional dos colaboradores. O time ele é treinado e capacitado para atender a demanda do cliente, independente do canal de acesso. Com isso, ganhamos flexibilidade para movimentar os colaboradores e atender qualquer demanda do cliente. Assim, desenvolvemos profissionais focados na satisfação, analíticos, críticos e com visão do todo. Com a maturidade dos nossos processos do time, garantimos a autonomia na solução dos problemas reportados pelo cliente. Nossa premissa principal é sempre acreditar no cliente, independentemente da situação, e atuar com responsabilidade sem nenhum prejuízo para a empresa, na solução e para a garantia da satisfação do cliente. O investimento com o capital humano, nossos Rich Lovers, evoluiu nossos resultados de satisfação, motivação e engajamento. Acreditamos que o relacionamento humano com o nosso cliente está à frente de qualquer tecnologia ou processo. Conheçam agora os nossos resultados. Aqui no e-commerce, né, a gente entende que realmente o capital humano, o investimento em capital humano, ele sobressai qualquer investimento em tecnologia, em processo que a gente possa fazer. Então, realmente colocar o funcionário aqui dentro como primeiro lugar nos faz ter o cliente centralizado, porque se o funcionário mesmo ele tem as suas necessidades, seja de processo, seja de clima dentro da empresa supridas, ele realmente consegue também suprir a necessidade do nosso cliente. Então, por isso que realmente a autonomia a gente confia mesmo nas pessoas, então os processos são voltados nisso. A gente dá autonomia porque a gente sabe que com essa autonomia ele consegue melhorar também a vida do cliente e sentir cada vez mais parte do processo. Ter essa autonomia, né, e dar essa autonomia é muito possível também para a parte da gestão. Então, quando qualquer coisa nova, seja uma transportadora, seja um novo fluxo, eles mesmos identificam melhorias no processo, melhorias no sistema. Ah, essa transportadora está trazendo muito, essa aqui. Então, eles mesmos identificam onde a gente pode melhorar. Então, tudo que eles estão passando, se no próprio, ele é muito transparente quanto ao processo, mas quanto à vida dele. Então, isso ajuda realmente no clima da equipe. Então, tudo que eles estão passando, eles são bem transparentes para mim e falam o que está acontecendo. Porque realmente dá essa abertura. Então, acreditar nele, confiar nele, faz com que ele sinta confiança também na gente. Então, se a gente depois confiança neles, eles depois a mesma confiança na gente de volta. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a gente realmente tem aquele sinto satisfeito para que nosso cliente consumidor tenha uma boa experiência. Então, fazer parte de uma equipe, de um time de gestão, que tem essa autonomia, a gente recebe essa autonomia e passa para eles, faz com que realmente a gente foque muito na necessidade deles e aí o resultado vem como consequência. Então, eles sabem o quanto ele é importante para a organização, eles sentem parte da organização, eles têm a visão do dono do negócio, faz com que todos os resultados sejam realmente obtidos com êxito. Então é isso, tchau, tchau. Gente, é isso. E é o engajamento do time que faz com que a gente consiga atingir todos esses resultados. Obrigada. E a Alessandra, que é CEO, fundadora da Headset, e a gente desenvolveu esse case em conjunto e a gente acredita que fez muita diferença na Fix nesse crescimento dos 6 anos.
Qual foi o nosso desafio do case Welcome Call, a Fix feliz em receber você? Nós trabalhamos com planos de saúde. Então, o maior desafio é esse, já o primeiro, né? Vender plano de saúde e manter o cliente conectado à operadora. E o maior desafio era gerar transparência sobre o plano contratado. Baseado nisso, quando a pessoa tinha a experiência da compra com o vendedor, chegar até nós com aquele produto e entender o que eles compraram. Esse era o maior desafio nosso. E com isso, nós acreditávamos que teríamos sucesso na manutenção, na fidelização daquele cliente e na solução de problemas futuros. Quer dizer, a gente não teria, atuaríamos na prevenção. De maneira que são 10 mil vendedores vendendo nosso produto em mais de 19 estados, em cidades que muita gente aqui não conhece. Quem vai lá para Natal conhece Macaíba, mas a gente vende muito em Macaíba, Parnamirim. São cidades muito pequenas e que a pessoa compra um plano de saúde e não sabe muitas vezes o que está comprando. Por favor. E aí, olhando os jornais, né, a gente fez isso em 2014, que começou a nossa parceria. Em 2018, saíram 2 reportagens. Uma era: transparência é a principal qualidade do plano de saúde ideal. Ou seja, aquilo que a gente já acreditava saiu como demanda dos consumidores. E a gente, então, acreditou que estava no caminho certo. E também, depois da casa própria, o plano de saúde é o principal benefício ou sonho da pessoa. E isso também faz com que a gente tenha uma responsabilidade dobrada. Por favor, vamos lá. E a estratégia? Criar o Welcome Call, independente de quem venda o produto e de que produto ele tenha comprado. Hoje são mais de 30 operadoras, mais de 200 produtos diferentes, e o desafio era criar um modelo de Welcome Call para que o cliente se sinta satisfeito. Por favor. Vou passar um vídeo agora, rapidinho, do nosso call center. Nós temos um trabalho muito bacana que é o Welcome Call, que nós fazemos com todos os clientes que entram na Fix. Todo mundo que adquire um plano de saúde, nós entramos em contato, informamos como funciona o plano, esclarecemos todas as dúvidas, deixamos claro aquilo que ele comprou, para que realmente essa relação seja saudável, para que ele se sinta seguro, faz com que a gente realmente una mais e a gente se aproxime melhor do cliente. Essa é a nossa intenção e este é o nosso trabalho. Na verdade, são 5 fases do Welcome Call. Mas o principal dessas fases, depois a gente pode apresentar com mais tempo, é que a gente não tem tempo de atendimento ao cliente. A gente não fica medindo o tempo. O cliente tem que tirar todas as dúvidas dele. E o outro fator que foi um efeito colateral ao atendimento ao cliente é o índice de fraudes na aquisição de planos de saúde. Porque as pessoas compravam plano de saúde fraudando, muitas vezes, para ter atendimento, e aqui no Welcome Call a gente descobria a fraude. E isso fez com que a gente, no efeito colateral, tivesse sucesso também. O próximo. O que a gente vai fazer é... Pode seguindo. Resultados bem rápidos, que eu vou mostrar mais os slides, os gráficos. São as reduções de reclamação com relação à carência, carteirinha que não chegava, pode passando. Aqui, o índice de satisfação ou acesso digital. O que significa isso? Que a gente transformou o nosso cliente, que era um cliente que recebia o boleto pelo correio, em cliente digital, acessando o aplicativo e também o site nas soluções dos problemas. Pode passar. 82% é o índice de pessoas que nós atingimos no Welcome Call. Esse índice veio crescendo de 2014 até 2019 e a nossa meta era 80%, porque é muito difícil você conseguir falar com todos que compram o nosso produto. Por favor. Acabou. Esses são os nossos contatos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, eu sou a Juliana, eu sou da Vic Services, e eu vou começar a falar desse case fazendo uma analogia com um livro do James Carse, que chama-se Jogos Finitos e Infinitos.
E para a gente entender o conceito do que eu estou querendo falar de chamar de jogo finito e jogo infinito, eu trouxe um comparativo do jogo de tênis e um jogo de frescobol. E eu vou fazer algumas comparações entre esses dois jogos. No jogo de tênis, a gente tem 2 pessoas. No frescobol, a gente tem 2 pessoas. No de tênis, a gente usa raquete e bolinha. No frescobol, a gente também usa raquetes e bolinhas. No de tênis, a gente joga ao ar livre. E no de frescobol, a gente também joga ao ar livre. No de tênis, a gente usa a fraqueza do outro. E no de frescobol, a gente usa a colaboração do outro. E aí que entra o que o livro tenta fazer uma analogia, usando algumas análises sociais do mundo dos negócios, da vida. Onde ele faz o conceito que no jogo finito, somente um vence. E que no jogo infinito, todos vencem. Queira ou não, esse dia de hoje aqui, ouvir todos vocês e poder ser ouvida, não deixa de ser um exemplo de algo que é um jogo infinito. No mundo dos negócios, ele é cheio de ocasiões conceituadas como um jogo finito, onde um ganha, um perde. E todo mundo ganha e todo mundo perde um dia. E nesse conceito de finito e infinito, talvez o case que eu vou contar para vocês, no conceito de jogo finito, ele seja um case de insucesso e não um case de sucesso. Por quê? Porque trata-se de um momento onde nós, lá na empresa, um dos nossos clientes, por uma decisão estratégica, ele internalizou uma parte dos recursos que ele tinha conosco e, nisso, a gente teve que desmobilizar um grupo de pessoas da empresa. Então, no conceito de jogo finito, nós perdemos. No mundo dos negócios, de forma fria, nós perdemos. Porém, quando isso aconteceu, a gente começou a conversar, todo mundo, o RH, todas as áreas de comunicação da empresa, e a gente começou a pensar como que a gente poderia começar a conduzir essa situação de uma forma mais positiva. Porque, queira ou não, a automação, ela também vai nos levar, daqui a pouco, a fazer uma seleção natural que o pessoal falou. Então, em algum momento, nós temos uma responsabilidade também sobre essas pessoas. Então, como a gente cria um programa onde eu diga para essa pessoa que aquilo ali é um momento e que aquilo pode ser um trampolim para um outro momento da carreira e da vida dela. E daí a gente começou a entender dentro de casa como é que a gente podia fazer, e a gente descobriu que seria através do conhecimento que a gente conseguiria chegar nesse recado para as pessoas. Passar conhecimento seria algo que a gente poderia estar fazendo. Se a gente pega algumas empresas, quando um executivo do alto escalão sai, tem todo um programa de recolocação para ele. Claro que numa escala menor, numa função mais operacional, não cabe, não fecha a conta e também o nível de oportunidades é maior do que quando é um alto escalão. Mas será que eu consigo cuidar dessa pessoa e encaminhar ela de uma forma diferente nesse momento de passagem? E daí a gente começou a conversar dentro de casa e a gente começou a perceber que esse conhecimento, a gente precisava de outras empresas nos ajudando nisso. E daí foi onde a gente buscou a Carol Dostal. A Carol Dostal é uma especialista do LinkedIn, ela é bem famosa nas redes sociais, então ela trabalha toda a parte de acompanhamento, ela entende tudo sobre a ferramenta, e a gente convidou ela para participar do programa Você Amanhã. Junto com isso, a gente tem parceria com uma empresa de comunicação que é a GUP. E a GUP é uma empresa que tem em seus fundadores pessoas muito talentosas, porque sempre a GUP consegue entender o que a gente está querendo dizer de uma forma muito habilidosa, dar um retorno rápido e surpreendente. E a gente falou tanto com a Carol, como com o Gustavo, que é o fundador da GUP, e com a Letícia, que é a sócia dele, e eles toparam na hora fazer esse programa conosco. E o que a gente fez? A gente fez, na verdade, um workshop
para empoderar essas pessoas. O que a gente abordou nesse workshop? A gente falou das profissões do futuro. Então, para onde caminha? No que eu posso me capacitar? É caro, eu preciso fazer uma capacitação de 4, 5 anos e investir? Tem algo mais simples, disponível de forma online? Então, a gente falou muito de profissões do futuro nesse workshop. A gente apresentou a ferramenta do LinkedIn, a gente percebeu que mais da metade das pessoas não tinham acesso à ferramenta, achavam que o LinkedIn era uma rede social, assim como o Facebook. E a gente trabalhou o mindset protagonista. Por quê? Não adianta o cara saber o que daqui a pouco ele se identifica mais para o futuro. Não adianta ele ter o LinkedIn e ele ficar na inércia. Ele saber a importância da postura dele diante dessas informações era fundamental. Então, a gente trabalhou muito a importância do protagonismo. E o Case Você Amanhã, quais foram os resultados? Ele foi na virada do ano, finalzinho do ano, início desse ano, e a gente mediu no meio do ano esse grupo de pessoas que saíram. 87% das pessoas estão empregadas, estão trabalhando. 23% mudaram de profissão. Claro que não foi só por causa do workshop. Os insights saem daqui quando a gente conversou hoje de manhã, saem do dia do evento algum insight, mas 23% mudaram, saíram do que faziam até então. E a área de TI e saúde foram as mais buscadas. As pessoas que antes trabalhavam na nossa empresa se encaixaram mais na área de TI e saúde, foram buscar oportunidades nessas áreas, ou se capacitando ou já trabalhando. Então, pessoal, concluindo aqui o meu case, no jogo finito, talvez não um case de sucesso, porém, no jogo infinito, no jogo da vida, com certeza, nós ganhamos. Porque no jogo da vida, o mindset das empresas, a mentalidade, precisa ser sempre do ganha-ganha. Era isso. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, meu nome é Anderson Vieira, eu sou gerente de relacionamento da empresa Vector. E a gente vai falar aqui sobre uma operação que eu diria que ela, no mínimo, muito gigante, né, em termos de quantidade de gente, complexibilidade, principalmente é muito complexo, né, a gente trabalha com a Caixa Econômica. Então, quando a gente vê, por exemplo, nesse cenário aí que as pessoas estão ligando por conta do FGTS, toda a questão de saque, dúvidas no cartão de crédito de uma forma geral, então, hoje a Vector atende essa operação e ela fica localizada aqui, por exemplo, em São Paulo, tá bom? Então, um dos principais pontos que a gente pensou quando fez o case, principalmente num contrato como esse, esse aqui é um pouco na contramão do que todo mundo falou aqui, né? Porque é um contrato público, né? Então há uma licitação que rege esse contrato e a gente não tem a mesma facilidade de colocar tecnologia porque simplesmente não foi previsto no contrato que houvesse tecnologia. Então, tinha toda uma demanda lá de atendimento de mídias sociais e a gente não poderia colocar uma BIA da vida, né, ou qualquer outro bot para atender, né? Então, teria que ir, no caso, com humano. Por quê? Um dos principais desafios que a gente encontrou é que, basicamente, quem fazia esse atendimento das redes sociais da Caixa Econômica, aí você imagina, de todo o país, eram apenas 12 colaboradores da Caixa. Então, a gente já viu que não ia dar certo isso quando começou lá em 2014, né? Com certeza ia engargalar em algum momento. Nesse momento, como a gente tinha oportunidade, porque existia um grupo de operadores da Vector, que era de segundo nível, o pessoal um pouco mais preparado, né, para fazer esse tipo de atendimento, a gente propôs à Caixa de fazer esse atendimento com esse pessoal. Então, olha, vamos fazer esse atendimento aqui, obviamente que isso incrementa na receita da empresa, mas também desafogou as redes sociais da Caixa, certo? Então, a gente tinha um problema muito grande de praticamente não atendia, né? A gente teve um período lá até 2016, né, de 2014 que eles começaram até 2016, que praticamente abandonava tudo, né? Era em torno de 40% de abandono, né? Não tinha resposta, não, simplesmente realmente não conseguia dar conta das principais demandas, tá? Então, frente a isso, né, a ideia era manter a qualidade, né, porque, obviamente, eu tiro de um funcionário caixa, que é uma pessoa que tem mais escolaridade, tem um pouco mais de know-how, porque conhece bastante tempo, já trabalha muito tempo na empresa, e passa por um terceirizado, então isso acaba que
tem muitas preocupações de manter a qualidade. O outro ponto aqui seria limitar as perdas, né? O terceiro, reduzir o tempo de atendimento, acabou desfocando um pouco, né? Reduzir o tempo de espera também dessas pessoas e manter o atendimento humanizado, principalmente, né? Então, um dos diferenciais que a gente, que era uma fraqueza, que era não utilizar a tecnologia, a gente utilizou como uma fortaleza, que seria essa situação de você ter o atendimento humanizado, porque na prática é um humano fazendo aquele atendimento, certo? E por fim, encantar o cliente em cada atendimento que a gente tem, certo? Então, esse era o principal desafio que a gente viu naquele momento, porque, obviamente, era uma demanda muito grande e a gente pensou como é que poderia fazer isso. Um dos principais pontos que foi imaginado na época é que nem todo atendimento como esse ele é complexo, né? E é a mesma lógica que a gente tem quando vai automatizar algum processo, né? Quando vai utilizar a tecnologia, né? O que é mais simples, põe para o bot fazer. Nesse caso aqui, o que era mais simples, a gente colocou para a equipe nossa terceirizada da Vector fazer, e o que era mais complexo subiria para o segundo nível da caixa, né? Então, a gente conseguiu reter em torno de 70% dessa demanda lá no atendimento nosso, né, Vector, e o que os operadores não conseguiram resolver naquele momento, ele encaminhava para o segundo nível da caixa, então eles ficavam com 30% da demanda, e isso acabou dando uma vazão muito boa aí no atendimento, e ia para eles basicamente o que era mais complexo, e a gente conseguiu realmente desafogar aí e sair da teoria das restrições aí, né? Por fim, aqui, manter a persona caixa, que é uma coisa extremamente difícil, né? Porque a gente está falando de um operador, né, Vector, né, dentro do cliente. A gente atua hoje dentro do prédio da Caixa Econômica no Brás, aqui em São Paulo, então teria que manter essa coisa da identidade caixa, né? Então a gente fez um trabalho muito forte aí com treinamento, com a equipe, houve um investimento muito grande aí principalmente na parte tecnológica. Esse é um contrato tão grande porque a gente inclusive tem lá desenvolvedores, certo? Que trabalham exclusivamente para o contrato. Então tem desenvolvedores, a gente tem um RH completo que trabalha lá, então só para vocês terem ideia, quase 2.000 colaboradores no total, entre operadores, gerente, coordenador, supervisor, que trabalham lá. Bom, qual foi a estratégia? Apesar de já ter falado um pouco, né, a gente, das principais estratégias que a gente fez, que é basicamente separar um primeiro nível de um segundo, a gente não tinha tempo hábil e nem laço contratual, como eu já expliquei para vocês, a gente não poderia colocar tecnologia porque realmente não era previsto. Um outro ponto seria a questão de sem tecnologia, a gente acabou optando por fazer com os analistas, né? Então adiantei um pouco desse passo aqui e basicamente a gente estruturou os KPIs, elaborou toda a parte de base de conhecimento, dimensionou a equipe, treinou staff, calibragens junto com a Caixa Econômica e, enfim, a gente colocou o PDCA para rodar aí, para a gente conseguir ter todos aqueles parâmetros que a gente definiu no slide anterior, principalmente manter a persona da Caixa. Tá? Então, aqui, basicamente, a gente conseguiu manter um banco de respostas sempre atualizado, para que os operadores eles tivessem um canal conciso, onde eles pudessem ter as informações, e a gente foi logrando êxito com isso. Tá? Pensando aqui um pouco nos números, né, eu trouxe aqui os principais indicadores que a gente pode destacar. Um deles é a nota, né, do atendimento, né, a questão das monitorias, que a gente tem uma meta lá em torno de 9, né, isso varia de 0 a 10, e a gente alcança 9,7, se eu não me engano. Estou com a vista um pouco ruim, 9,75. Então, um pouquinho acima já da meta. Lembra que eu tinha falado que a gente tinha um abandono de quase 40%, né? Praticamente não conseguia atender a demanda. Aqui, no sistema que a gente utiliza lá para mensurar, a gente tem 47% da demanda atendida em até 1 hora. Então, isso já praticamente dá uma resposta muito rápida aí para até então que não era nem respondido. Tá? Pronto. Aqui são alguns outros indicadores, né? Ali em cima está um pouquinho pequeno, mas basicamente aquela pizzazinha são os canais que eles entram, né? Que eles entram. O Facebook, Instagram, então são os canais que eles entram e ali os tempos de resposta. Naquele primeiro item lá que dá 38%, são respostas que são feitas em até 10 minutos. Então isso ficou bastante rápido, e aquele indicador que era de 40%, que a gente gerava de abandono, a partir de 2018, ele foi a 0. Então, ou seja, em até 24 horas, a gente consegue responder hoje todas as mídias sociais da Caixa Econômica no Brasil inteiro. Então, realmente é um resultado muito positivo. E, por fim, aqui a gente tem basicamente medindo a satisfação. Boa parte da satisfação do pessoal, ou ele está neutro, ou ele está satisfeito. E ali um outro gráfico onde a gente cruza basicamente o que entrou
né, de demanda e o que é resolvido aí dentro das 2 horas aí de atendimento. Então, esse foi o resultado que a gente conseguiu. A gente fez com o que não tinha, né? A gente não podia trabalhar com tecnologia, mas a gente utilizou o humano lá de uma forma mais eficiente e que ficou bom para o cliente final e para o nosso cliente lá, a Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, até mais. Então vamos abrir para perguntas. Qual é a primeira pergunta, por favor? Meu nome é Kátia Soares, sou profissional da área de há alguns anos, mais docente e consultora atualmente. Mas alguns cases falaram de tecnologias, outros de pessoas. Gostei muito do que falou sobre aí das questões finitas e infinitas, né? E a gente lida com a valorização e a capacitação de profissionais para melhor atender. Na visão de vocês, qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje com essa captação, formação e desenvolvimento dessa mão de obra profissional, tanto tecnológica quanto analógica? Sobre a parte de identificar o perfil correto, eu acho que cada vez mais a gente está precisando de um perfil um pouco diferente, porque aquele mais comum, mais fácil talvez de conseguir contratar em escala, ele não consegue atender, principalmente os nossos desafios de atendimento mais digital. Só que a gente tem uma massa também de pessoas dentro de todas as empresas, onde aumenta a nossa responsabilidade de conseguir capacitá-las para que a gente possa aproveitar elas, né? Eu acho que a gente tem que explorar cada vez. Eu acho que a parte de treinamento e capacitação ela é algo que cada vez vai ter que ter maior investimento, mas o investimento não necessariamente de capital somente, mas de formas inovadoras de se treinar, né? Então, eu acho que essas plataformas mais digitais a gente explora bastante dentro da empresa, de tentar conseguir se comunicar de forma mais massificada com todos os colaboradores de forma digital, acompanhando um quiz onde a gente consiga ver se de fato a pessoa conseguiu aceitar, entendeu o recado, está de fato do mesmo propósito. Então, acho que é um trabalho de capacitação, sim, e junto com o engajamento. Mas não é uma tarefa fácil, porque entra no desafio de tempo e também o quanto tu te dedica a isso, estaria dedicado a outras coisas. Todo dia a gente faz essas decisões. Mas eu acho que tem a parte da responsabilidade social também de tentar aproveitar ao máximo esse público interno. Queria falar um pouquinho rapidinho sobre essa questão de pessoas, de contratação, de captação, que é de extrema importância para o nosso mercado, né? A gente já trabalha há tantos anos e sabe quão é difícil e quanto vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que uma responsabilidade que todos nós temos é de desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, a tratativa. Eu acho que quando você fala de ferramenta, de tecnologia, é excelente. Mas não adianta você ter um carro super potente se você não souber pilotar. E não tem ninguém melhor para pilotar os nossos carros do que as nossas pessoas. Então, se a gente não tratar bem, se a gente não respeitar, se a gente não conhecer as pessoas pelo seu nome, se a gente não encontrar essa fusão da melhor forma possível entre tecnologia e pessoas, eu acho que a gente realmente não consegue evoluir. E eu acredito muito nisso. A nossa colega aqui da Lenovo mostrou que a forma diferente de você tratar com o cliente, isso não faz bem só para o cliente, isso faz bem também para quem está do outro lado. Que bom que eu posso ser eu. Que bom que eu não preciso ter um codinome. Que bom que eu não preciso falar o meu sobrenome. Que bom que meu cliente vai entender a minha linguagem. Então, acho que isso também faz diferença. Só complementando, a gente fala muito de gerações e gerações, e o que a gente procura fazer dentro da Veloy é misturar todas as gerações. A gente sabe que a galerinha mais nova domina aí o mundo digital, a gente sabe que a experiência do mais velho traz para eles uma tranquilidade, uma segurança, e isso tem dado muito certo lá dentro. A gente mistura todos esses públicos, usa muito todas as metodologias de RH para achar o perfil exitoso, e toda vez que a gente acha um perfil exitoso, a gente vai mais focado neles, mas o que a colega falou tem toda a razão. Sempre que a gente pensa, uma vez eu ouvi que se você não pode cuidar você mesma de cada um dos seus clientes, você tem que tratar muito bem quem cuida dos seus clientes. E é isso que a Veloy busca. A gente cuida muito bem do nosso
nosso profissional ou do nosso prestador de serviço, para que ele tenha um amor específico e entenda assim, se eu sou tão bem tratado, eu tenho que retribuir isso tratando bem o cliente. Eu concordo com tudo que as colegas falaram, e eu só queria complementar o seguinte, eu acho que no meio tecnológico, que é um dos temas também que foi levantado, né, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta integração, com tanto bot, com tanta coisa, eu acho que a gente tem que pensar um pouco como é que o humano vai fazer parte disso, né? Se a gente perceber, por exemplo, a nossa área, em algum momento ela foi muito repetitiva, né? O operador, quando ele está 6 meses, 1 ano atendendo, ele já está cansado de repetir os mesmos scripts, fazer os mesmos treinamentos. Não é que ele não aprende, ele aprendeu, mas isso é totalmente sacal ele ficar repetindo, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que um desafio que a gente tem hoje é essa coisa do humanizar o atendimento mesmo, né? O que for repetitivo, a tecnologia está aí para fazer e faz bem, entendeu? Então, a gente tem que pensar aí, quebrar esse paradigma de trazer, engajar esse operador. Como é que você vai engajar essas pessoas? Você realmente dando um trabalho que seja dinâmico. Porque todas as pessoas que estão lá na ponta, elas são como nós. Então, elas utilizam tecnologias a todo momento e isso é muito dinâmico. Quando ele vai para uma estrutura que é totalmente engessada, fechada, ele acaba que não tem rendimento, ele não fica feliz e acaba que não atende o cliente bem. Então, eu acho que isso deve ser repensado, eu venho pensando nisso há bastante tempo e eu ainda não encontrei a fórmula mágica, né? Mas acho que esse é o parâmetro da gente ficar discutindo isso até chegar num modelo ali muito próximo do que vai ser ter um atendimento humanizado junto com tecnologia. Minha pergunta é mais direcionada para o Fábio, né, do Carrefour. Parabéns pelo case. Me encantou aquele centro de monitoramento de vocês das mídias sociais. Eu acho que esse é o futuro. A gente tem que estar acompanhando muito bem isso de perto. E eu queria saber se vocês têm alguma ação específica para aumentar as vendas nas lojas através dos dados que você captura. Você poderia contar algum case para a gente, que eu acho muito legal essas questões. Sim, nós temos. O que a gente busca fazer agora é uma integração, é digamos, uma nova etapa de integrar esses dados, né, uma questão de BI, então de fazer uma integração com o nosso CRM, do que a gente tem identificado e capturado nas redes sociais, para ver o que a gente pode enriquecer, porque a gente tem o comportamento dos nossos clientes nas lojas. Agora, o que a gente pode casando com o comportamento dele nas redes sociais, para a gente ser mais assertivo nas ofertas, no que a gente direciona para o cliente nos nossos aplicativos, pelo nosso WhatsApp, que é um canal de comunicação que nós possuímos também com eles, e a gente acho que esse casamento pode ser mais assertivo e aumentar, sim, potencializar os negócios do consumidor com o nosso grupo. Então, isso é uma etapa que está em andamento de fato. Eu sou Cristina Vacariello, sou do Grupo Claro Brasil. Na verdade, eu queria parabenizar a Juliana pelo case. Acho que é algo muito diferente no momento que a gente está vivendo no Brasil, de desmobilização, de desemprego. Então, acho fundamental e fantástico a ideia de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, se preocupar com as pessoas, né, em essência. Então, acho que parabéns. Acho que muito diferencial e muito oportuno para esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu só fazer um complementar. Obrigada. Quando eu fui conversar com empresas de mercado para me ajudar, foi muito fácil conseguir. Porque, no fundo, na essência, todo mundo quer se envolver e participar nisso. É que cai na escolha. A gente está sempre correndo contra o tempo. Então, é algo que alimentou muito mais, eu tenho certeza, o Gustavo da GUP com a equipe dele, o meu time todo, a Carol do Hostal. Então, todo mundo se engajou e se sentiu muito feliz. Então, de fato, priorizar, porque é importante aquilo para as pessoas. E no momento que o cara entra e está trabalhando comigo, eu tenho um retorno imediato. Se tem um momento onde não existe nenhum outro interesse a não ser a preocupação com a pessoa, talvez seja nessa despedida ou nesse momento de o mercado agora é teu e tu não está mais comigo dentro da minha empresa. Júlio, do Grupo Na Energia. A pergunta é direcionada para o Fábio, mas os outros, por favor, podem complementar também. O nosso Grupo Na Energia, a gente distribui energia para mais de 35 milhões de pessoas em 5 estados do Brasil. E quando falta energia, as nossas mídias sociais viram um caos. Assim, post de sustentabilidade, o cara comenta lá, sustentabilidade nada, estou sem energia aqui, e fica um caos de fato. Assim, você brincou até que o Carrefour passou que de crise, a gente entende. Como que é isso? Hoje eles ainda comentam nas mídias sociais, ele fala sobre o episódio, e como vocês respondem, como vocês reagem, se vocês desviam, se falam, e aí se os outros também têm esse tipo de problema nas mídias, assim, recebem reclamações desse tipo.
O episódio que o Carrefour, que nós tivemos no ano passado, né, em dezembro do ano passado, com a nossa loja de Osasco, do Manchinha, ele foi emblemático e gerou um aprendizado enorme. A principal questão é, primeiro, a gente ser muito assertivo e verdadeiro, assumir rapidamente o erro, pedir desculpas da forma mais rápida possível e ser muito rápido nas nossas ações. Até hoje a gente continua sendo questionado, principalmente porque a causa animal tem um grupo realmente de muita paixão. A gente está falando de paixão, é de identificação, é uma questão de ideologia. Então, é um tema bastante sensível, assim como outros temas, né, correlatos, enfim. E isso gera um engajamento nas redes muito alto. Até hoje, depende de posts que não tem nada a ver, de promoção de final de semana, tem cliente que vem perguntar, vocês vendem carne de cachorro? Cara, não tem nada a ver isso com o tema, mas existe o hater da marca e ele vai continuar seguindo. A melhor aprendizado e a melhor resposta que nós temos para isso é o objetivo real, de fato e verdadeiro, de se tornar uma referência na causa. Nós temos hoje um blog de Carrefour pelos Animais, nós aprendemos de fato com aquilo e nós queremos mostrar para a sociedade que aquele fato isolado não representa os 80 mil colaboradores. Foi um erro, sim, mas foi o erro de uma pessoa e não de toda uma empresa. Então, essa é a resposta, e a gente ter ações realmente propositivas no dia a dia, de poder explicar, engajar os colaboradores, treinar o time. Hoje, por exemplo, um tema sensível nas nossas lojas são seguranças. E não é só nas nossas lojas, é em todas as redes, em todos os varejistas. Se a gente pegar todos os casos que foram bastante pontuados na mídia esse ano, tanto nosso como dos concorrentes, foi gerado por segurança. Uma das ações que nós temos e uma das metas é ter 30% dos seguranças mulheres até o final do ano, porque são mais sensíveis, têm mais sensibilidade, têm mais cuidado na abordagem, não são, digamos, menos truculentas. Então, acho que a melhor resposta é com ações e sendo verdadeiro no que a gente está se posicionando. Tem. Trabalhar com plano de saúde hoje sempre foi um desafio, mas hoje ainda mais. Você tem concorrência nos cartões de benefícios, você tem concorrência em diversos setores que não dão assistência à saúde. E trabalhar com isso realmente é um desafio. E nós optamos em entrar nas mídias sociais muito de forma planejada e devagar. Ou seja, a gente entrou pelo LinkedIn e agora a gente está se estruturando para entrar no Facebook e no Instagram. Porque, de fato, quando a gente colocar nossa marca na mídia social, o que vai acontecer? A gente está colocando também uma marca atrelada à nossa, que é a marca do plano de saúde. Então, eu tenho que tomar um cuidado dobrado. É como o Carrefour ou varejistas, que também colocam o produto junto com ele numa promoção. E isso nos preocupa bastante. E por isso a gente está entrando de forma pausada e até o final do ano que vem a gente pretende estar na mídia social total. Acho que a gente tem um pouco mesmo setor, né, de energia. No gás, a gente faz muita campanha de gastronomia. E como muita gente vai lá falar, sempre tem uma senhora, uma criança dentro de casa que está sem o chuveiro quente e sem o gás para fazer a comida, né? Então, sempre vai ter, mesmo no post mais positivo, vai ter uma coisa negativa falando sobre isso. Então, o que a gente tenta fazer é chamar essa pessoa no inbox, responder lá, olha, a gente está entrando em contato com você pelo inbox, e tentar dar uma justificativa para ela, explicar um pouco do que está acontecendo e tentar resolver o mais rápido possível. A gente sabe que muitas vezes, até com energia também, você não tem um tempo muito rápido de resolver o problema, mas sempre dar uma atenção a mais, ter um pouco de empatia com essa pessoa, com esse cliente que está ali passando por uma dificuldade. Obrigada pela contribuição. Vou agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, essas apresentações brilhantes, obrigada mesmo, é um aprendizado, a cada uma das apresentações a gente aprende um pouquinho e pode levar isso para as nossas empresas para poder replicar muito do que foi exposto aqui hoje. Então, uma salva de palmas para os nossos palestrantes.